Oi, pessoal! Tava morrendo de saudade de gravar aqui pro canal. Quem acompanhou no Instagram sabe que eu passei uma temporada na Europa, fui fazer uma viagem com algumas amigas e lá eu tive a oportunidade de conhecer o Museu de Cartas, o Museu de la Carte Jouée, que fica na França, em Paris. E nesse museu a gente tem assim um acervo maravilhoso de cartas de tarô antigas, principalmente os tarôs de Marsella. Para quem não sabe, o tarô ele teve a sua popularidade lá na França, na Provença, em Marsella, onde tinha muitos produtores de cartas. Então, foi naquele ambiente, né, onde o tarô teve a sua popularidade, ele é o que é hoje por causa disso. Então, imagina esse acervo histórico. E hoje eu vou compartilhar com vocês com mais densidade, diferente do que eu postei no TikTok e no Instagram, que só podia ter ali uns 4 minutinhos para não ficar tão cansativo. Aqui a gente vai poder explorar cada detalhezinho desse museu maravilhoso e foi uma viagem muito emocionante para mim. Então agora, sem mais enrolação, bora pro nosso conteúdo. Quando eu entrei nesse museu, eu tava muito emocionada. Então, as poucas fotos que eu tirei de lá, comigo aparecendo, ou eu tava tremendo, a minha mão tava tremendo muito, ou meu olho tava brilhando muito. Porque vocês sabem que eu amo muito tarô, eu amo muito meu trabalho, então toda vez que eu vou falar sobre isso, eu vou ficar, tipo, com o olho brilhando, muito emocionada. E foi o que aconteceu lá. De acordo com meu namorado, ele escutou os meus áudios e ele disse que tava sentindo a minha felicidade quando eu tava em Paris. Nessa passagem por Paris, eu queria muito, eu não ia conseguir visitar Marsella, porque eu tinha que ir para outros países. Então, eu comecei a pesquisar lugares aonde eu poderia encontrar algo sobre tarô. Mas algo histórico, não só o tarô para comprar. Eu queria algo realmente que representasse a história, porque vocês sabem que eu bato muito na tecla dos estudos. Então, eu tô sempre ou incentivando vocês a estudarem a história do tarô, ou as simbologias das cartas. Eu gosto de tudo muito denso. E aí, dando um Google assim rápido, eu encontrei esse Museu das Cartas. E até então eu fui com uma expectativa um pouco baixa, porque eu pensei, nossa, tá escrito ali que tem muitas cartas de canastra, de baralhos, de Pokémon, então não deve ter uma ênfase assim pro tarô. Mas eu vou lá, porque não tinha outro lugar que eu poderia visitar em Paris focado nisso. E aí eu tava muito enganada, porque eu larguei as minhas amigas, fui pra esse museu. E, gente, quando eu entrei lá, assim, encontro de almas, né? Eu tava feliz da vida. Quem estiver por Paris ou quem for visitar, a entrada nesse museu é 6 euros e quem tem até 25 anos não paga. E também quem vive pela Europa, quem é estudante, tem entrada gratuita. Então, é um museu acessível comparado a outros museus. Claro, né? Não vai chegar aos pés de um Louvre, que é gigantesco e que a entrada é bem mais cara, mas esse Museu das Cartas é uma visita que deve ser feita, principalmente para quem é fã de tarô, porque foi emocionante. Quando eu entrei lá, eu tive que me comunicar ali, inventando o meu francês. Gente, eu tive que usar, assim, ó, as ferramentas que deram. E aí eu consegui explicar pra ela que eu era turista, porque lá quem é da cidade não paga também, parece que tem um desconto, alguma coisa assim. E aí, pelo menos eu acho que eu parecia uma francesa, porque ela achou que eu morava na cidade. Então eu paguei ali a entradinha e eu subi uma escadinha. Se você sobe a escadinha, você pode ir para uma exposição. Naquele dia tava rolando uma exposição de mágicos, então era muito legal, assim, então tinha coisas muito antigas, tipo aquelas ferramentas de captar, de decapitar a pessoa, bem ilusionista, então era bem legal. E aí, quando você desce os lances de escadas, você chega oficialmente no museu. E esse museu, ele tem 2 pavimentos, né? Ele é aberto e ele é bem assim, tem uma luz escura, é bem chique. Tudo muito cuidado, assim. Eles têm as cartinhas super expostas, você pode brincar, tem painéis interativos, então você consegue girar, você consegue apertar botões, aí sobe, aparece outro painel. Eu pensei, gente, que quando eu olhei pro piso, assim, tudo brilhoso, tudo bem cuidado, bem organizado, bem silencioso, eu pensei, gente, não vão deixar eu chegar nem perto, nem tirar uma fotinho aqui dentro. Muito pelo contrário, consegui interagir com as cartas, consegui fazer vários videozinhos do que tinha lá. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho hábitos de blogueira. Gostaria de ter, mas não tenho. Então eu não consegui filmar, assim, muitos takes. Eu fiz alguns takes de coisas que eu achava que eram importantes. E eu não consegui, tipo, ficar falando, ai, gente, olha só isso aqui, olha só aquilo ali. Eu sou assim. Até quem convive comigo sabe que quando eu vou num show eu falo, hoje eu só vou gravar
2 takezinhos de alguma música que eu gosto muito e deu. E o resto eu vou curtir. Então eu já vou combinando, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de curtir o momento. Eu tava muito feliz, muito emocionada. E quando eu pisei lá, eu não conseguia conversar com ninguém, porque não tinha ninguém ali comigo para eu compartilhar aquela emoção toda. Então eu tava assim, guardando as minhas emoções. E nos 2 vídeos que eu gravei falando lá dentro, eu tava com o olho muito brilhoso, eu tava muito feliz, muito plena. Quando eu comecei a visitar assim, o museu, a gente já dá de cara num painel que tem uma exposição com todas as cartas, os trajes, né, que representavam as cartas da corte. E mostrava ali também as ferramentas que eram utilizadas para fazer o tarô, para produzir o tarô. Então a gente tinha pedras gigantes para fazer, ou em formato de estilogravura, ou realmente um carimbaço ali que tinha nas cartas. Tinham moldes onde a pintura, cada coraçãozinho, por exemplo, das cartas da canastra, eram pintados. E aí, muita gente fala mal dos tarôs de Marselha por causa da pouca cor. A gente tem o hábito de se acostumar muito com o tarô de Waite, então a gente acaba se apegando ao excesso de cores, a gente se apega até o fato de que no tarô de Waite, a carta de número 8 não é a justiça, é a carta da força, e a carta 11 é a justiça. Mas, inicialmente, no tarô de Marselha, a carta 8 é a justiça, a carta 11 que é a força. E no tarô de Thoth, a gente também tem essa presença. E as pessoas ficam muito bravas quando elas veem que a Chay colocou nas redes sociais que a carta da justiça é representada pelo número 8, porque de fato é. Antes de existir o tarô de Waite, o 8 já era representado pela justiça. O Waite que foi ali, revolucionou e colocou a carta da força. Eu valido as duas, cada uma com as suas condições, mas é importante a gente saber desse contexto histórico. Então lá tinha todos os detalhes, assim, das poucas cores que as cartas tinham. Mas pensem, hoje é muito fácil produzir um deck de tarô. Hoje a gente entrega para uma gráfica, entrega para uma editora e eles fazem uma produção em massa numa super máquina tecnológica. E, gente, aquilo ali era um trabalho manual, 1 a 1, né? Um grupinho de cartas por vez. E aí, lá em Marselha, tinham vários produtores. Então, as pessoas acham, muitas pessoas se enganam, achando que o tarô de Marselha, ele foi uma pessoa, né? Marselha é uma pessoa que criou, igual o Waite, igual o Thoth, né? Mas não, na verdade, Marselha é a cidade que se popularizou esse tarô e várias pessoas da cidade faziam isso. Então, eu já falei do tarô de Marselha aqui no canal. Quem quiser saber mais e se aprofundar, pode ir ali. E aí, continuando ali no trajeto, quando eu vi a placa, assim, aquela pedra gigantesca com o molde das cartas, eu tava muito feliz, assim, eu tava assim, nossa, eu tô diante do meu trabalho numa condição histórica. Então foi muito legal. E aí, passando pelo tarô ali, dando continuidade, eles tinham vários tipos de tarô de épocas diferentes. Então tinham tarôs de Marselha, de vários produtores diferentes. Tinham baralhos ciganos, então o Lenormand estava muito presente lá na cidade, no museu. Uma coisa importante, né, que os ciganos eles popularizaram também o tarô, eles iam levando para cidades, né, então tinha o baralho deles, tinha o baralho de tarô. Lá também tinha um manuscrito onde como era preparada cada carta no quesito filosófico, no quesito alquímico, né? Quando a gente fala também da cabala, tava ali tudo desenhado. Então, cada página tinha uma carta. E aí, ali tava mostrando como eram os detalhes pensados por trás das cartas. A gente não para filosofar, ué, quem que criou um arquétipo, né? Diante das cartas? Como isso era feito? E lá tinha um manuscrito incrível que trazia esse detalhe, folha por folha. Eu não consegui fotografar muito, eu consegui tirar foto de um dos manuscritos que estavam ali presentes, mas tinha um em especial que era um livro aberto, assim, que tinham 2 cartas e com várias setas pontuando. Tentei achar pela internet fotos para compartilhar com vocês e não consegui. E aí eu já peço desculpa que eu já falei para vocês, eu não sou blogueira, eu sou professora, então eu tava ali fascinada e tentando traduzir tudo que estava escrito, porque o museu tava todo em francês, então eu tava tentando ler, entendendo as coisas, algumas partes em inglês, mas a maioria das coisas em francês.
francês. E aí, quando eu dei continuidade, eu dei de cara com um tarô muito especial, que ele foi feito com pessoas mesmo, era um tarô de fotografia. E aí, esse tarô tinham várias pessoas representando arquétipos. E uma coisa muito legal lá é que eles mostravam normalmente as 78 cartas. Eles não mostravam só arcanos maiores, então a maioria das exposições ali eram de 78 cartas, o que tornava mais curioso, deixava a situação mais rica, porque a gente se apega muito também ao tarô de Waite e as imagens, e a gente esquece como que seria um tarô de 78 cartas de outros tarôs, não os que se inspiraram no Waite, que vieram depois, né, os tarôs que a gente tem mais modernos, mas os antigos. Então a gente tinha ali percussores também, não só o Waite que cria, a Pamela Kuhlman que criou desenhos ali para o tarô de Waite Smith, mas antes também tinham desenhos diferentes. E aí eu fiquei muito curiosa com meio que moedas que tinham ali, que era um tarô mais oriental e ele era redondo, então isso também era uma coisa muito legal. E pasmem, tinha um tarô brasileiro lá. Então tinha um tarô chamado Tarô de Brasília. Eu esqueci agora o sobrenome, eu acho que era Vladimir Rosa. É muito legal. Esse tarô, ele tava todo desenhado com referências brasileiras, só que eu não encontro esse tarô de jeito nenhum. Se você sabe que tarô é esse, Tarô de Brasília, eu acho que é Vladimir Rosa. Se eu estiver enganado, eu vou botar aqui o nome correto. Tenta me mandar o link, porque eu tentei procurar em qualquer lugar e não encontrei. A única coisa que eu achei foi um catálogo de exposição de arte que tinham essas cartas, mas lá eu não consegui chegar na página desse catálogo. Eu vi ele largado assim pelo Google. E aí, quando eu fiquei tentando achar a paginação, não aparecia, então não consegui ver o nome do autor, quem foi o responsável, mas lá estava escrito que era Tarô de Brasília, Vladimir Rosa. E aí, esse tarô tinha muita referência, principalmente referências do Planalto, então tinha muitos detalhes ali da cidade, né? Eu achei muito legal a representação brasileira ali, né? Foi muito legal mesmo. E claro que a escola inglesa não ia ficar de fora, eu encontrei ali um espaço com o tarô de Waite, com o tarô de Crowley, as explicações, né, daquele tarô que veio inspirado nos tarôs franceses, da escola francesa. Então, assim, muito legal. E aí eu fiquei fascinada pelo tarô de Tote que tinha lá, porque, gente, ele era do tamanho da minha mão. E a minha mão, todo mundo sabe que não é tão pequena assim. E ele era muito grande, as cartas. Eu gosto muito do tarô de Tote, é o tarô que eu uso, mas quando eu vi que o tarô tinha cartas maiores, eu queria roubar aquele tarô ali. Eu até tirei foto da embalagem, eu já vi aquela embalagem, só que em versões menores, porque seria pelo menos uma das primeiras unidades do tarô de Tote, que a capa é branca, com detalhes vermelhos. Acho que da primeira editora, se eu não me engano. Então, aquilo ali era praticamente um objeto raríssimo também. E como eu sou míope, né, gente, gosto de cartas grandes. Quando eu fui caminhando pelo tarô, pelas partes ali de brincar, né, com as cartas, também vi que tinha muita presença de tarôs diferentes, de épocas diferentes. Então, tinha tarô de 1700 e pouco, 1600 e pouco, 1800 e pouco. Então, assim, você ia olhando e cada um de uma família diferente. Um detalhe importante é que tinha também um espaço com cartas de presentes que foram dados para casais. Eu já contei também sobre esses detalhes aqui e conto muito para os meus alunos que às vezes um tarô era criado para presentear uma família. Na Itália também isso tinha esse hábito na Itália. É uma família muito importante, vai casar o filho de tal com o filho de tal, e daí eles faziam um tarô especial. Você já deve ter visto o tarô Visconti Sforza. Esse tarô, ele foi feito para um casamento e aí são cartas assim grandiosas. Saiu aí faz pouco tempo uma edição especial, eu comprei essa edição, eu vou deixar aqui o link para você ver se você já tem. É uma caixa linda assim com imã, eu acho chiquérrimo e cartas grandes sempre me conquistam. E aí, outros detalhes do museu, claro, tinham as cartinhas de Pokémon, tinham muitas cartas de baralho, porque ali não era só o foco no tarô, né? A gente também tinha foco no baralho de jogos. O tarô começou como jogo lúdico, então, obviamente, aquilo ali estaria presente. E muitas imagens, muitos desenhos antigos de pessoas jogando as cartas, brincando com as cartas, até virar uma ferramenta mística.
Ao final, quando você termina de ver aquela maravilha e aquele potencial todo ali de cartas, você volta para a entrada e aí tem assim, ó, muitas cartas para comprar. Mas a maioria são tarôs de Marcélia. Então, se você não tem o hábito, não tem a visão aí de, eu não gosto muito, não me identifico com esse tarô, talvez você não goste. Eu comprei esse aqui, que é uma versão do tarô de Marcélia, né? Esse aqui é o tarô Jean-Pierre Laurent. Eu comprei ao meu critério dessa vez, foi o tarô mais antigo que tinha lá. Eu comprei esse aqui, 1735. O Jean-Pierre Laurent, ele era o único que tinha lá, se eu não me engano. E ele era o mais caro também. Eu acho que eu paguei em torno de 60, 65 euros. E esse aqui, ele até veio com uma embalagem meio personalizada deles, porque eu acho que esse item aqui era um item de colecionador, alguma coisa lá. Agora não quer focar o bonitinho. Mas eu não tive coragem de abrir ainda, então eu provavelmente vou abrir, vou compartilhar isso lá no Instagram pra mostrar pra vocês. Todo mundo adora ficar falando, porque lá fora tudo é mais barato, porque tudo é mais barato. Gente, tarô definitivamente não é o mesmo valor daqui. Eu acho que deu em torno, eu não vi quanto que foi depois, mas deu em torno de R$390, R$400 essa brincadeirinha aqui. E eu comprei outros tarôs, eu comprei 2 tarôs em Barcelona, comprei um tarô na Itália. E todos nessa média de 35 euros, 40 euros, que dá ali a faixa dos 200 e pouquinho, R$200. Então, assim, nada diferente do que a gente já tem habituado aqui, né? A gente já paga isso nos tarôs mais de colecionador. Mostrei também lá no Instagram os outros que eu comprei. E aí, no final, quando você tá se despedindo daquele paraíso, daquela infinidade de coisas maravilhosas, você ainda dá de cara com uma máquina, que é aquelas máquinas que você coloca o euro, e aí ela tira uma carta pra você. Eu não fiz o teste, não quis fazer, porque eu não andei com dinheiro em papel, em moedas lá na Europa. Eu só usei cartão mesmo. Então, eu acabei não tendo ali o recurso pra brincar. Mas vou dizer pra vocês que eu encontrei aquela máquina mais 3 vezes espalhadas pela cidade. E isso é uma coisa muito comum na Europa. Tem muitas máquinas, assim, com cartomantes. Ali era uma mulher egípcia que tiram alguma carta pra você. E eu achei o máximo, gente. Eu acho que se tivesse aqui no Brasil, eu sempre ia querer fazer, porque tu leva a cartinha pra casa. Eu achei demais. Outro detalhe importante, né, para quem deseja conhecer esse museu, ele fica a 17 minutos da Torre Eiffel, mais de carro. Eu peguei um Uber da Torre Eiffel até esse museu. Então, assim, deu ali em torno de uns 17 minutos, porque Paris estava com muito trânsito. Descobri que em Paris tem muito trânsito, nada diferente de Florianópolis. Então eu peguei, mas comentaram comigo que também dá para pegar um metrô para chegar nesse museu. Daí leva em torno de uns 30 minutinhos. Se você gosta de caminhar, você pode ir caminhando, porque é 1 horinha. Gente, eu corro, né? Vocês sabem, eu gosto de caminhar, só que aquele dia eu tive que pegar o carro porque eu tinha que encontrar as minhas amigas 2 horas e meia depois. Então, para eu não perder tempo e conseguir aproveitar ao máximo o museu, eu acabei optando por um Uber. E foi bem tranquilo chegar lá, mesmo não falando o idioma. Vou dizer para vocês que foi bem leve. O pessoal adora falar mal de Paris. Eu fiquei esperando rato, fiquei esperando. Todo mundo fala que o cheiro é horrível, que o pessoal é mal educado, mas assim, ó, foi muito legal. Foi muito divertido, eu fui muito bem recepcionada. Eu comi muito bem, né? Porque tinha um monte de comida que eu adoro. Então, aproveitei bastante a cidade. Eu acho que vale a visita nesse museu. É um museu histórico. Tem vários pontos da Europa onde você consegue ter uma conexão bem profunda com o tarô e com a astrologia de forma histórica. Então, vale sempre pesquisar. Vai fazer uma viagem pra lá, sabendo que lá foi onde teve o boom do tarô. Vale a pena pesquisar se na cidade que você vai passar ou se você vai passar perto de alguma coisa para não perder essa visita. Eu espero que vocês tenham gostado desses detalhes. Eu espero que vocês visitem. Eu espero que vocês vibrem e se emocionem tanto quanto eu me emocionei nessa viagem. E me conta aqui se você já conhecia esse museu de cartas. Quero saber se você já visitou, se você agora quer visitar Paris, se você quer conhecer. Eu recomendo muito, é realmente emocionante. Um beijo e até semana que vem.